Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao quarto módulo do nosso curso Objetivismo e Livre Mercado, uma parceria entre a Atlas Network e o Objetivismo Brasil. Hoje nós vamos falar sobre liderança. E para falar sobre isso com a gente, eu convidei a minha amiga Daniele. Ela é advogada no escritório DSA Advogados. Ela atua muito na parte de planejamento patrimonial e societário. Ela é especialista em Direito Internacional Aplicado, Contratos e Responsabilidade Civil, e pós-graduanda em Direito Empresarial também, ambas pela Mackenzie. Hoje, e eu acho que esse é um ponto muito importante, ela trabalha como diretora de operações no Instituto Damas de Ferro, que vem se destacando há muitos anos aí na formação de lideranças liberais. Ela é alumni do The Fund for American Studies, que normalmente cedia eventos ali no Chile, e Prometheus Fellow, né, pelo Students for Liberty. Então, seja bem-vinda, muito obrigado por estar conosco, Daniele, e eu passo a palavra para ti. Muito obrigado, Matheus, pelo convite. Obrigada a todos que estão aqui assistindo, que estão presentes, que vão assistir depois. É um prazer falar com vocês. Fazia tempo que eu não conversava com o Matheus, mas como a gente estava conversando aqui anteriormente, o carinho sempre fica dessas interações que a gente tem. Fiquei muito feliz de ter sido convidada para falar sobre esse tema, que é um tema que eu sinto um carinho muito grande, porque ao longo da minha trajetória, dentro do movimento liberal e também enquanto advogada, eu tive a oportunidade de me desenvolver enquanto líder. Seja líder de pequenos grupos e grupos maiores, né? Então, falando um pouquinho sobre mim. Então, o tema de hoje é aperfeiçoamento de liderança e o subtítulo do que a gente vai tratar é justamente sobre como desenvolver líderes com princípios sólidos. Então, me apresentando, eu não vou me repetir da apresentação que o Matheus trouxe aqui, mas dentro do Damas de Ferro, que é o instituto que eu sou a diretora de operações, dentro do começo do nosso instituto até atualmente o projeto que está hoje em dia, a gente teve um desenvolvimento que a gente lidou muito com jovens voluntários. Isso foi um desafio, porque cada liderança que você tá, você acaba tendo que escolher um estilo de liderança, que é o que a gente vai falar aqui, daqui a pouquinho sobre esse assunto. E cada um vai se adaptar melhor, ou no seu sentido pessoal, né? Como eu me enxergo como líder, mas também como eu tenho que atuar nesta situação enquanto líder. E dentro do projeto Damas de Ferro, quando ele foi fundado, ele era só contando um pouquinho, ele era um clube que surgiu para a gente poder discutir autoras liberais, individualistas, e ele foi se tornando algo maior, foi entrando mais pessoas. Então, no começo a gente tinha 5 pessoas que só discutiam coisas no WhatsApp. Hoje em dia a gente tem um projeto estruturado com mais de 70 voluntários ao redor do Brasil. E isso foi trazendo desafios a cada etapa de crescimento. Desafios enquanto um setor de liderança e também de liderada. Porque dentro do projeto a gente tem a diretora executiva, onde eu fico com o papel de liderada, e tem as pessoas da minha equipe, onde eu sou líder. Então, essa relação me fez entender algumas questões e aplicá-las no meu dia a dia. Eu percebo que faz diferença você conseguir ter alguma visão clara e alguns pontos chaves para você poder ser um bom líder. E eu falo isso no papel de líder e de liderado. Então, vamos falar um pouco sobre liderança com propósito. Primeiro que liderar, num contexto assim, ele é não apenas você influenciar pessoas ou motivar, é justamente você agir com uma visão, integridade e propósito, e você ser fiel aos seus próprios valores, buscando você criar um valor no mundo. E aqui eu trago um pouco também dos nossos valores, né? Então, o Matheus aqui tem o criador objetivismo, a gente tem a Atlas. O que a gente ouve muito falar é sobre como você ser um verdadeiro líder. E aqui eu vou trazer um pouco dos aspectos também objetivistas que a gente tem nessa visão de liderança, que é algo também que eu aplico muito para mim, que é a questão de que uma verdadeira liderança, ela vai nascer de responsabilidade individual e compromisso com princípios. E esses princípios vão ser os pontos que vão nortear a sua tomada de decisão enquanto líder. Então, é essencial, no primeiro momento, antes de você dar o seu próximo passo, você entender e ter essa jornada de autoconhecimento.
porque é isso que vai te nortear nos passos do dia a dia. E aqui um pouco falando sobre como vai funcionar a dinâmica dessa aula, é, como esse tema é um tema dinâmico, é um tema que vai trazer interações com vocês, nos momentos que a gente for fazer a reflexão, principalmente, né, sobre cada ponto, mas principalmente aqui, a gente vai dividir essa aula em 4 pontos. O primeiro, que é sobre justamente falar sobre os estilos e fundamentos de liderança. Depois, o processo de tomada de decisão e, consequentemente, solução de problemas. Depois, a gente vai falar um pouco sobre os princípios da liderança ética. E, por fim, a gente vai fazer uma aplicação desses princípios de liderança em ações práticas, em projetos práticos que a gente tem e como que a gente consegue tirar as questões abstratas que a gente vai estar falando e colocar em prática no dia a dia. Como que a gente consegue tornar isso tangível para a nossa visão. Então, até aqui, tudo bem? Ok. Então, Tranquilo. falando um pouco sobre estilo de liderança, a gente tem. Eu distingui aqui em 4 estilos principais, mas os que. Eu ia falar doutrina, né? Meu aspecto de direito aqui falando, mas o que os estudos, né, as leituras, normalmente sobre liderança falam, são mais esses 3, que são a liderança transformacional, liderança servidora e liderança situacional. A liderança baseada em princípios é uma que eu vou falar daqui a pouco, mas é que, na minha visão, é, traz um pouco dos 3 e consegue dançar essa dança de liderança de uma forma mais clara. Então, a liderança transformacional ela vai vir para poder ser aquele estilo de liderança onde o líder ele é um agente de mudança positiva. Então, ele vai inspirar através de uma visão clara e com valores sólidos. Por sua vez, a liderança situacional ela vai se adaptar ao estilo e às necessidades de cada contexto, mas sempre mantendo a coerência e os princípios. A liderança servidora, ela vai desenvolver o potencial da equipe através do exemplo e do compromisso com a excelência. A liderança baseada em princípios, ela traz em si um fundamento racional e ético que vai orientar as decisões, as tomadas de decisões e as ações do líder. A liderança baseada em princípios, eu consigo enxergar ela como um guarda-chuva maior que consegue abranger os outros 3 tipos de liderança. Então, elas não são excludentes. É claro que nenhum desses tipos de liderança são excludentes, mas eles demonstram um tipo de liderança, um estilo de liderança que uma pessoa tem, e ela vai se adaptar dentro do seu momento, dentro do seu dia a dia, e às vezes também dentro da sua personalidade. Porque uma liderança servidora, nem sempre todas as pessoas têm um aspecto de ter essa liderança servidora, que seria dentro de um aspecto voluntário, por exemplo, é o famoso colocar a mão na massa. Mas tem pessoas que conseguem delegar brilhantemente, de forma que conseguem explicar o que quer passar e consegue, nessa explicação, nessa demonstração, já ser o exemplo para os seus liderados. Não, não necessariamente que não coloque a mão na massa, mas no sentido de ele conseguiu inspirar os seus liderados a serem agentes de mudança, tal como ele é, só que como ele é um agente de mudança, que ele é o líder, ele acaba se estando envolvendo em outros projetos, que aí entra mais um pouco da sentido de uma liderança transformacional. Então, elas não são excludentes, mas também cada pessoa, dependendo do seu estilo, vai ter também, a sua personalidade vai ter um estilo de liderança. E aí eu trouxe essa liderança baseada em princípios, porque eu consigo ver muita convergência entre pessoas que têm o credo objetivista, liberal também, justamente esse tipo de liderança. É o tipo que eu consigo enxergar melhor com pessoas que têm esses princípios claros entre si, porque elas acabam pregando aquilo que elas têm no dia a dia e tomando decisões racionais, o que é excelente e que é muito importante em momentos de decisão. Então, por exemplo, trazendo um exemplo de livros da Revolta de Atlas, que a gente tem a Dani.
Eu chamo ela de Dani. Eu gosto de chamar a Dani Targaryen de Dani, porque eu me sinto representada. Ela e o Henke, eles não lideram por carisma ou por imposição. A liderança deles é justamente na capacidade de manter os seus princípios e agir com lógica e assumir os riscos da sua integridade. Então, é uma liderança baseada em princípios. Se a gente consegue olhar ela nos exemplos que ela tem, o Objetivismo tem cursos muito bons, onde tem essa discussão sobre os livros, e você consegue observar que a liderança dela não é uma liderança carismática. Ela não está se importando tanto se as pessoas gostam ou não dela, mas ela sabe o que é certo segundo a sua própria sentido de integridade e ela está disposta a tomar esse risco e ela age com lógica. Então, é uma liderança baseada em princípios. Então, o que é importante aqui a gente falar que a liderança ela tem que estar atrelada a um serviço de valores objetivos e uma criação de valor no mercado. Como esse curso inteiro é justamente sobre essa questão do livre mercado, é importante reforçar isso, que liderar é tomar decisões consistentemente com a sua filosofia de vida racional. E aqui tem até alguns vídeos interessantes do Aaron Brook no YouTube que ele fala também sobre liderança. E ele argumenta nesses vídeos que o verdadeiro líder é aquele que não cede ao apelo da coletividade sacrificante, mas que vai inspirar por clareza, confiança e independência moral. Então a gente entra muito nesse sentido desse estilo de liderança, que é uma liderança baseada em princípios. E aí, retomando um pouquinho para a gente poder ter essa linha de raciocínio, a nossa aula é justamente sobre aperfeiçoamento de liderança com base em princípios sólidos. Então, quando você tem essa direção, você consegue entender que quando você tem os seus princípios baseados em questões racionais, você consegue ser um líder melhor. Você consegue se aprimorar enquanto líder. Então, dizendo isso, embora se tenham estilos clássicos de liderança, como esses que eu trouxe aqui, é importante que a gente tenha na nossa mente que a liderança baseada em princípios, ela é justamente a ideia de que liderar não é se anular pelos outros, mas é conduzir com responsabilidade o respeito à realidade. Aí aqui a gente vai ter a nossa primeira reflexão, que eu acho que talvez eu tenha já estragado um pouco respondendo aqui precipitadamente. Mas aqui na visão de vocês, uma liderança, ela exige o sacrifício pessoal ou ela exige fidelidade aos seus próprios valores? E aqui é uma questão um pouco filosófica e até mesmo no sentido de que, me perdoa, Matheus, não vai existir um certo e um errado, mas porque cada estilo de líder ele vai com a sua própria personalidade. Então, na visão de vocês, para vocês se enxergarem enquanto bons líderes, você acha que isso vai te exigir um sacrifício pessoal? Ou você acredita que sendo fiel aos seus próprios valores, você não vai precisar ter esse sacrifício pessoal para ser um bom líder? Eu acredito que dá para levantar a mão. Pode falar, Léo. Então, com um pouco da minha experiência, eu não gostei, mas eu acabei tendo que ser, em certos momentos, os dois, né? Um momento eu tive que ser um, momento eu tive que fazer o outro. Eu não gostei, eu sou contra, mas eu fiz, porque senão eu ia ficar preso numa coisa não muito legal. Você diz que você acabou sacrificando seus próprios valores para poder ser um bom líder? Sim, infelizmente, tipo assim, não me orgulho disso, mas eu tive que fazer isso, eu odiei Uhum. fazer, me senti mal. Mas eu tive que fazer porque senão o bagulho não ia andar.
Até porque também, tipo assim, eu tava. Bom, você tá lidando com outras pessoas que são completamente diferentes de você e às vezes não entendem o que você fala, então, tipo, é bem, bem complicado. Eu acho que é justamente nesse processo de amadurecimento, de criação da sua própria autoridade, né, de saber ou não aonde se pode colocar, que a gente acaba fazendo esses sacrifícios, mas é um processo de aprendizado. Porque aí, se a gente voltar um pouco no exemplo que eu trouxe da Dani Targard, é, eu não sei como foi a situação que aconteceu, mas já teve vezes que você quer ser um líder e automaticamente quando a gente pensa um bom líder, as pessoas gostam de você. Então você tem esse apreço. Mas não necessariamente ser um bom líder é igual as pessoas gostarem de você. Às vezes justamente o povo, o público, o coletivo, não sabe o que que é. Não sabe o que é melhor. Infelizmente, alguns liderados, algumas situações que a gente se coloca, os liderados, eles são, ainda mais na sociedade que a gente vive, né? Que se tem uma certa infantilização. Então, às vezes, você assume um papel que não é o papel que você quer ter, que é um papel de adulto, no sentido de ser pai e mãe de pessoas já adultas, né? Famoso, não sou pai de camarão que eu tenho filho bigodudo, mas às vezes isso acontece. Só que aí, levando um pouco no que a gente está querendo levantar, né? Como você pode se aperfeiçoar, se aprimorar, a liderança em si, ela não deve exigir esse sacrifício pessoal seu. Você, enquanto líder, enquanto um líder que quer se colocar como uma pessoa de respeito e tudo mais, se você for fiel aos seus próprios valores, mesmo que as pessoas não concordem com a sua forma de liderança, elas vão respeitar a sua coerência, a sua integridade, que você conseguiu transmitir. Então, isso é muito importante de se ter. Nesse sentido, não acho que é mais uma reflexão, não é uma resposta de sim ou não. Mas dentro da linha do que a gente está construindo, o Eric levantou a mão. Pode falar, Eric. Não, nessa mesma linha que você está dizendo, eu lembro muito do Howard Roark em A Nascente, na qual ele encontra o tipo de pessoa que ele quer ter perto dele, sendo fiel aos próprios princípios dele. Assim, eu sei que, como você mesmo falou, eu vejo muito isso no direito do consumidor, sou colega advogado também, em que você tem que pegar na mão das pessoas e ser o pai delas. Além de ser o advogado, você tem que ser o pai. Você fala às vezes com a pessoa também não te escuta. E aí faz totalmente o contrário. Enfim, é frustrante trabalhar dessa maneira. E assim, eu tenho certeza na minha cabeça que esse não é o público que eu quero estar lidando daqui a 15 anos, entende? Assim, seria um Uhum, sacrifício para mim, de fato, se eu permanecesse daqui a 15 anos trabalhando com o direito do consumidor. E, assim, eu tenho isso sim. muito claro e é inegociável, sabe? Eu me adapto, mas não perco a minha essência, entende? E isso que é o essencial. E lidar com o público em geral já é complexo, ainda mais quando você coloca-se em posições em que as pessoas não têm os mesmos valores que você, como você mesmo disse. Então é desafiador, mas é possível se manter e no longo prazo o ciclo acaba se fazendo, né? Então você acaba expulsando essas pessoas que não vão estar atraídas ao seu tipo de liderança, porque elas divergem muito dos seus próprios valores. Então, acho que no caminho natural é natural que no longo prazo você já não esteja mais nesse aspecto. E força, porque eu sei que direito do consumidor não é fácil, eu ainda acho que o pior é o trabalhista, mas essa é a minha opinião. Então, lá no escritório a gente trabalha com todas as piores áreas possíveis, né? É o direito do consumidor, trabalhista e previdenciário. Então, o Não. nosso público, ele é totalmente hipossuficiente. E assim, eu vejo ao longo do tempo que existe uma razão para eles serem do jeito que eles são, entendeu?
Muitos ali Uhum, simplesmente não são por querer. Foi colocada a situação para eles e eles não conseguiram escapar por algum motivo qualquer. Mas você vê que tem gente que está na situação e não faz questão de sair. Parece que gosta de estar do jeito que está, entendeu? E assim, não sim. é esse tipo, é, esse não é o meu tipo de gente, como diz o Howard Roark, entende? Uhum. Eu cito muito ele porque ele foi muito determinante na minha vida. Foi o primeiro livro que eu li dela, então ele sensacional, assim, eu me identifiquei na hora. Inclusive, eu estava passando por uma situação de trabalho e que eu tive a mesma certeza que ele quando eu fui na entrevista, de que eu ia trabalhar para a pessoa que eu queria trabalhar. Então, É. Os romances da Ayn Rand são muito bons. Inclusive, tem um que eu não li ainda, mas foi traduzido pelo Matheus, que está na minha lista. O nosso que Bom, vivemos. e eu vi esses dias, agora eu vou até cair um pouco, peço perdão às pessoas do YouTube. Tava na livraria. Aí eu tava com o João, aí a gente viu o livro, aí eu abri assim, traduzido por Matheus Passanha. Eu falei, conheço, é meu amigo. Amigo. Ai, que bom. Bom, seguindo na linha, né? Agora a gente vai para o segundo ponto. Então a gente falou um pouco sobre o que seria liderança, o que são os estilos de liderança. E agora o nosso segundo momento dessa aula vai ser falar um pouco sobre tomada de decisão. Liderar é decidir. E a decisão, ela age como um produto da razão. E não, ela deve ser, né, no caso, a decisão de bom líder, ela deve ser produto da razão e não da emoção. Liderar, inevitavelmente, envolve decidir. Só que se uma decisão ela não parte de uma análise racional, ela apenas é uma reação emocional ou então uma intuição. Ela não vai ser uma decisão que pode vir a ser uma solução de problema. E líder, ele vai sempre decidir para resolver problema. Porque o que faz líderes nada mais é do que ficar resolvendo problema e achando soluções e aumentando o potencial da sua equipe. Então, é importante se ter essa análise racional antes de decidir algo. As decisões, a tomada de decisão, ela não pode ser analisada apenas pelo resultado, mas sim por esse processo de você analisar a situação, ver as hipóteses e tomar a decisão. E aqui é importante, porque a tomada de decisão, ela também tem o risco da sua consequência. Um líder que não decide, um líder indeciso, ele está tomando a decisão da indecisão, e essa é uma péssima decisão. E aqui eu trago até um exemplo real. Eu trabalhei com chefes que não conseguem decidir algo, não conseguem bater o martelo em algo. E quando você não decide algo para o seu time, isso é uma decisão ruim, porque ele fica sem orientação, ele não sabe qual que é o ponto que ele tem que partir, justamente porque não houve um sim ou um não, né? Quando você tem um meio termo ou uma resposta evasiva, você não está se comprometendo. Só que a liderança, ela é justamente sobre comprometimento, sobre tomada de risco. Não é o seu liderado que vai tomar o risco, é você, enquanto líder, que tem que tomar esse risco. Porque a consequência, quando ela vai vir para você. E se você quiser ficar fugindo dessa decisão por conta do receio, é, você vai estar só prejudicando não só você, mas como toda a sua equipe. Então, você vai deixar de produzir, vai deixar de obter uma possível solução, porque às vezes você vai decidir e pode estar errada a sua decisão, pode ter uma consequência negativa, mas pelo menos você sabe que esse não é o caminho. Quando você deixa a vida tomar os seus caminhos, você priva a sua equipe e você mesmo do conhecimento de se a alternativa é boa ou ruim. Então, isso não é algo bom para um bom líder. Os líderes, eles têm que aprender a decidir, mesmo que
tenham informações incompletas, mesmo que eles para poder assumir seus riscos calculados e ter clareza no seu propósito. E aqui o Eric trouxe sobre a Nascente, mas o meu livro, que foi o primeiro livro da Randy, que eu gosto bastante, é A Revolta de Atlas. Então eu sempre acabo voltando nesse livro e nos exemplos que ele traz, porque é um livro que me marcou bastante nessa questão. Eles não postergavam, não negavam a sua responsabilidade de pensar. Eles analisavam, escolhiam e agiam com coragem diante das consequências que eles teriam. E é isso que um bom líder tem que fazer. Ele pensa, ele não delega a habilidade de pensar para poder, e sim, tomar a sua decisão. Aqui eu vou fazer uma atividadezinha sobre essa questão de pensar, porque o pensar envolve o risco. Então, vamos colocar um cenário em que vocês sejam o empreendedor, o CEO, e vocês veem a sua empresa com pouco caixa. Você tem que tomar uma decisão. Ou vocês podem fechar, ou vocês podem buscar investimento. Aí aqui, esse é um momento importante. Como vocês fariam o seu processo de pensar? Vocês iam colocar em jogo o que está ali, o que é o valor, vocês aqui é ou não o meu negócio. Agora a gente pode pegar uma pessoa e a gente faz essa dinâmica de conversar sobre se você é um empreendedor, o que você valeria, qual seria o seu processo racional de pensar. Porque é essa atividade que eu gostaria de desenvolver com vocês. Como que se faz o levantamento de um processo racional de pensar para uma tomada de decisão? A gente tem algum voluntário? Eu vi que o João está aqui, depois eu voluntario ele. Léo, tu não quer participar nesse sentido? Olha, posso participar. Posso participar, mas eu não sou experiente não, tá? Mas eu posso, eu Não, posso mas tentar. não tem nenhum problema, não é sobre ser experiente. Ok. É, vamos então aqui pensar, Léo. Hum, Vamos supor que você está lá com a sua empresa. Você é formado no quê? Você está na graduação? eu tô me formando em nutrição. Nutrição. Então você se formou e agora você vai abrir a sua clínica. E aí começa os primeiros meses, começa a ir super bem, só que passou um ano, não foi tão legal uns 2 primeiros meses. Você começa a ver que o seu caixa está negativo. Nesse momento que o seu caixa indo para o negativo, o que você faria? O que você avaliaria? Bom, então, eu tendo um negócio de nutrição, né, eu começaria a propagar esse negócio por meio de, né, tráfego pago, enfim, eu usaria dinheiro para tentar atrair mais clientes. Se ficasse ruim e começasse exatamente isso como você falou, a não ter mais dinheiro, não ter muito retorno, eu mudaria o método de propagação e tentaria fazer o máximo de, tipo assim, de tráfego orgânico, mais voltado para coisas manuais mesmo. E ia tentar muito também no boca a boca, né? Tipo, e assim, eu faria isso. É assim que eu iria. É. O, o que é uma reflexão que a gente pode trazer disso, tá? Possivelmente, por você estar se formando na graduação de nutrição, é algo que você gosta, é algo que está dentro de um valor seu. Por ser algo que está dentro, que é um valor seu, você quer lutar por ele, você quer que ele permaneça. Então, a importância de você avaliar um cenário de risco e, mesmo sendo desafiador, você promover alternativas e ir nessa linha de alternativa, é um cenário de tomada de decisão para uma solução de problema. É, é mais ou menos essa linha em que eu queria que vocês refletissem enquanto tomada de decisão através de uma análise racional. Porque aqui a gente está falando sobre liderar com propósito. Se a gente está liderando com um propósito, com um princípio, a gente precisa ter essa linha racional, essa análise racional da situação, friamente, ainda que seja algo que envolva seu dinheiro pessoal, ainda que seja algo que envolva um valor seu, você conseguir
parar. Se você tiver a razão, né, a racionalidade quanto um valor, você vai conseguir fazer isso mais facilmente. É você parar, raciocinar e tomar uma decisão rápida. Porque se você for deixar ir fluindo, né, e seguindo o flow da vida, pode ser que não volte e a sua empresa quebre. Ô, Dani, Porque quando você não toma, pode falar. não, desculpa, porque eu não achei a mãozinha aqui para levantar a mão. Eu acho que assim, quando você empreende, você lida com pessoas, né? Então, eu acho que eu focaria mais em pessoas que têm é, valores parecidos com meus, até mesmo cliente, entendeu? Eu acho que eu focaria nisso, voltaria nisso. Ou se é um funcionário que eu vejo que tem talvez caráter duvidosos, eu não sei, eu prestaria mais atenção. Ou até um público, né, que eu quero alcançar, porque talvez eu não quero atingir todos o público, eu quero atingir alguém específico. Perfeito. Ainda assim, você tomou uma decisão. Mas é nessa linha, Rafa, de você analisar a questão e fazer esse processo racional de pensar no próximo passo e ir atrás dele. Porque se você não decide qual vai ser a sua estratégia, a vida vai acabar decidindo por você. Você não vai conseguir orientar o seu time nesse momento de dificuldade, e a situação vai acabar se agravando. Agora, uma reflexão também. Você toma decisões com base naquilo que é certo ou com base naquilo que é mais fácil? E essa é uma reflexão que vai trazer um gancho para o nosso próximo ponto da aula, que é a liderança ética. Então, essa é uma reflexão para a gente finalizar a questão de tomada de decisão e começar a introduzir a questão da parte ética nessa discussão. Bom, eu vou deixar essa reflexão aqui e depois a gente pode até voltar nela quando a gente falar um pouco melhor então sobre a parte de Eu liderança. consigo. Eu tava procurando a mãozinha aqui, mas agora que eu falei, o Léo ficou com inveja e quis falar: olha só, Léo, parabéns, você. Não, não, vem aqui, amigo, faz teu nome. Então, é porque eu não entendi muito bem, eu não sabia se era já para falar alguma coisa, mas então, eu tomo decisão baseado no que é certo, e eu tenho um exemplo para contar, porque exatamente em relação a valores e princípios, tem uma pessoa aqui na minha cidade que ela é bem influente e ela faz essa parte de propaganda para várias empresas daqui, né, vários negócios daqui. E todo mundo recomendava pra mim, não, chama essa pessoa, paga essa pessoa, chama ela. Só que eu conheço essa pessoa. Essa pessoa é uma pessoa, tipo assim, completamente depravada. E como ela, tipo assim, é completamente oposta àquilo que eu defendo, eu falei, mano, essa pessoa pode ser a melhor pessoa do mundo. Eu não chamo ela pra cá. Tá ligado? Então, seria muito mais fácil ter ela, porque, tipo, cara, ela tá conseguindo carregar negócio sozinha aqui na minha cidade. Mas eu não chamei, de forma alguma. Entendeu? E é um reflexo disso, vai sempre se dar um pouco mais a longo prazo, porque as decisões que são mais fáceis, elas têm um retorno mais rápido também. Só que o retorno mais rápido pode cobrar a resposta no futuro. João, você quer falar? A gente passa para o próximo slide. Eu sou chato, né? Eu ia colocar fogo no parquinho, porque como. Acho que a definição, né, do que é tomar a decisão certa é uma definição complexa, né? Eu, pessoalmente, tenho como um valor alto, né? Trabalho e fazer um trabalho bem feito. E eu aprendi a duras penas, né, na vida, que às vezes o que a gente precisa entregar em uma determinada situação, paradoxalmente, nossa maior entrega de valor
não vem quando a gente está tentando fazer o absoluto melhor trabalho possível. Ele vem fazer, de repente, o trabalho no tempo que ele precisa ser feito. É aquela coisa, o ótimo é inimigo do bom, o perfeito é inimigo do feito, né? Então, eu, eu tenho, acho que essa é a reflexão que talvez convide a uma provocação mais profunda, assim, porque ao passo em que, de fato, eu considero que fazer um bom trabalho é um valor, colocar esse valor acima da eficiência muitas vezes é complicado. Ao mesmo tempo, se o teu valor é eficiência e não um bom trabalho, você pode oferecer algo que simplesmente não tem valor nenhum. Mas você pode ser só um marqueteiro muito competente, fazer dinheiro enganando otário, e você é muito eficiente em vender coisas, né? Então é uma coisa complexa, mas provavelmente você não deveria ter me deixado falar. Bom, pode falar, Eric. Ainda nessa linha do João, nós na nossa profissão mesmo, nós vemos muito advogado que vira para cliente e fala aquela clássica frase, né? Não, é causa ganha. É causa ganha, relaxa, fica tranquilo. Aí chega lá no final, toma uma improcedência. Recorre e mantém a improcedência. Aí o cara vira pro cliente e fala o quê? Aí o cliente vai atrás de nós, né? E fala, pô, aí eu fui lá no outro advogado cagou meu processo, falou que era causa ganha. Assim, eu normalmente não falo. E assim, muito cliente pergunta, doutor, é causa ganha, doutor? Cara, eu não posso te afirmar, depende do convencimento do juiz e tal, não sei o quê. E eu vejo que eu ganho muito cliente simplesmente sendo sincero, sabe? Eu viro e falo, cara, eu não consigo te afirmar com base na média de processos que eu tenho, desses casos parecidos. É possível que saia tanto, mas assim, depende do convencimento do juiz. O juiz, no seu caso, ele pode entender que não, pode entender que sim. E aí vou explicando todas as nuances. Inclusive, eu peguei um cliente empresarial, que foi o meu primeiro, falando dessa maneira. Ele falou, cara, você falou totalmente diferente do que o outro advogado que me prestou consultoria, ele se apresentou, entende? Você me deu todos os cenários, o pior, o melhor, o mediano. E ainda assim você não me afirmou que era causa ganha. Que eu sempre achei isso muito estranho. Isso o cliente falando comigo. E assim, parece que o básico, que é ser sincero com a pessoa que você está contratando, ou então você está prestando serviço, hoje em dia é difícil você encontrar alguém que seja dessa maneira, entendeu? Sim, eu entendo completamente. Eu acho que esse exemplo da advocacia, ele é muito concreto, né? Eu consigo até também trazer para a minha área de atuação. Eu faço planejamento patrimonial. Então, muitos dos meus clientes não querem fazer o famoso pagamento de imposto, que eu acho totalmente correto e justo. Só que não existe fórmula mágica. Então, você vê muitas pessoas falando na internet ou coisa na questão de promessas infundadas para poder conseguir ganhar dinheiro. Isso é mais fácil de fazer. Para minha visão, não é o que é certo. E também não é o que vai trazer o retorno para aquela pessoa. Você cria uma expectativa falsa. Eu sempre falo, a gente pode desenhar todos os cenários possíveis, a gente pode fazer a maior forma de eficiência tributária que há, só que não existe esse mundo perfeito em que, não vou pagar nada de imposto. Se quem te prometeu isso, tá mentindo. Pode falar, Léo. É, tipo assim, já que estão trazendo exemplo de profissão, eu também queria trazer em relação à nutrição. Tipo assim, eu tenho uma empresa de suplementos e, tipo assim, por eu ser, né, tipo assim, eu estudo nutrição desde antes de eu entrar na faculdade, isso já é basicamente a minha vida. Mas, tipo assim, eu tenho certa influência e hoje mesmo teve um caso assim, tipo assim, chegaram pra mim e perguntaram se eu vendia alguma coisa que podia substituir a janta. Aí eu falei, olha, eu vendo sim, eu vendo whey protein, ele pode sim substituir a janta. Mas aí a pessoa falou, não, mas é porque eu preciso emagrecer, não é bom eu jantar. Mas eu falei, olha, então, jantar não é um problema. Você não precisa de whey protein pra isso. Parece que eu quero ficar pobre. Entendeu? Porque, tipo assim, quando chegam pra mim e me perguntam se necessitam desse determinado suplemento, eu falo que não. Tipo, cara, você não precisa. Porque suplemento não se trata de, cara, comida em pó.
Entendeu? E, tipo assim, você pode substituir isso comendo comida normal, você não precisa. Tipo assim, parece que eu quero que tudo dê errado na minha vida, tá ligado? Seria muito mais fácil eu chegar pra pessoa tipo, influenciar ela a comprar suplementos de mim. Mas eu falo que não, tipo, direto, isso com multivitamínico e tal, quando chegam pra mim, nossa, mas eu preciso de multivitamínico, cara, eu falo, cara, você não precisa, você pode comer fruta, você pode comer legumes, você pode comer verdura, né? Tipo assim, nossa, mano, é doideira, é doideira. E eu não ganhei mais clientes por causa disso, tá? Sim, eu acho que esse gancho ele vai conectar com o nosso próximo ponto da aula, que é justamente a questão da liderança ética. E eu acho que o que você trouxe, a reflexão que você trouxe, que o Eric trouxe, que o João trouxe, elas são muito importantes porque elas pautam o tipo de líder e também o tipo de indivíduo que você quer ser numa sociedade. Então, é, esses aqui são alguns pontos, né, que eu trouxe aqui de princípios éticos, dilemas morais, a integridade e a responsabilidade individual, são pontos em que a gente faz a nossa reflexão, porque a liderança ética ela não é só baseada na moral tradicional do altruísmo, que não se tem tanto, ou da negação do eu, mas pelo contrário, a liderança ética ela vai ser ancorada na integridade individual, na coerência entre valores e ações e na honestidade consigo mesmo. Como você pode pregar algo que você não acredita? Volta para o ponto que o Léo trouxe. Como que eu posso falar? Parece que eu quero ser pobre, mas não é isso. É que eu não vou falar algo que eu não acredito, que eu sei que é errado, que eu sei que é enganoso. Então, é essa coerência entre valores, palavras e ações. É você assumir as consequências das suas decisões, enquanto líder também. E aqui eu até trouxe uma frase da Randy, que é da integridade e a capacidade de manter os seus valores contra qualquer oposição, pressão ou tentação. Eu acho que isso, enquanto um papel de líder, ele é muito importante, porque é o que traz respeito dos seus liderados. É o que os seus liderados, quando você falar, não é para fazer de tal forma, por vezes eles não vão nem questionar. E não que o não questionar é uma coisa que é importante para ser um bom líder, porque questionamento e levantamento de dúvidas é importante para você ter uma boa equipe, né? Uma boa integração. Mas também é importante para que quando você levante o questionamento, vocês discutam um problema, quando você, tipo, enquanto líder, tomar a sua decisão, fizer a sua tomada de decisão e ela for apoiada numa questão racional, os seus liderados, eles não vão questionar a questão da decisão final, porque houve um processo racional, porque eles conseguem enxergar que o que você está falando é coerente perante aquilo que você prega como valor e perante aquilo que você faz como ação. Então, a liderança ética, ela é a integração justamente disso, da sua integridade pessoal aplicada no seu dia a dia enquanto líder. Então, o que é liderar com ética? Liderar com ética é liderar com base em uma visão de mundo que respeita o indivíduo como um fim em si mesmos. Com isso, eu trouxe alguns dilemas éticos que a gente consegue enxergar para a gente discutir. E um deles, eu acho que vai perfeitamente com o exemplo que o Léo falou sobre a Whey, que o Eric trouxe sobre causa ganha, mas aqui é um pouco diferente, né? É empresas e o famoso ESG, que está em moda, Environment, Social e Governance. As empresas que adotam a causa do ESG só por marketing, só porque eu peguei o selo do ESG e aí eu posso dizer que a minha empresa é íntegra. Eles estão agindo com ética porque eles estão dando por puro marketing. Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Eles estão sendo basicamente a empresa do Peter Kitchen, vamos dizer assim. Se o Peter Kitchen criasse uma empresa, ele teria essa empresa. Que é, ela não é exatamente o que as pessoas pensam que é. Deixa eu ver se eu consigo melhorar nessa formulação. Ah, putz. Sabe a pessoa que é arrogante e a pessoa que é boa e sabe que é?
A pessoa arrogante, ela é ruim, mas ela vende para os outros que ela é boa. E a Perfeito. pessoa que é boa, ela sabe que ela é boa. E ela vai dizer que é boa mesmo, e é isso. É mais ou menos nesse sentido. Essas empresas que adotam o selo ESG, elas se vendem como empresas boas, só que na verdade elas não implementam. Ou simplesmente elas implementam em Uhum. partes e aí não conseguem transformar a empresa da maneira que deveria se adequar de verdade. E aí vendem uma coisa E, que não é. A pessoa contrata essa empresa achando que é boa e ela na verdade não é. e no fim, a reputação, ela vai, o fato, né? O dia a dia vai falar mais alto do que a parte formal. Então, o material vai importar mais do que a forma. Então, o conteúdo dela, o que ela faz no dia a dia, enquanto se ela ser ou não uma empresa íntegra, ela consegue transparecer isso melhor do que a forma. A gente pode pegar um exemplo que todo mundo aqui conhece, JBS. JBS é uma empresa que tem selo de ESG, de governança, de environment, mas nem tanta parte, mas a parte de governança ela fala muito, e governança dentro do direito entra na parte de compliance, leis anticorrupções, e a JBS esteve envolvida nos maiores escândalos de corrupção no Brasil. Então, é uma empresa que, pro forma, estava adequada, mas a matéria dela não estava. Então, quando você tem esse conflito que a empresa ela só faz aquilo por marketing, o marketing em si só não sustenta. Porque as ações do dia a dia vão falar muito mais alto. Você tem que ter a coerência. Lembra que a gente estava falando antes sobre integridade? Coerência entre valores, palavras e ações. Se você tiver só palavras, palavras ao vento, não vai formar uma ação íntegra. Então, age com ética? Dentro do nosso conceito que está falando sobre ética e integridade, eu diria que não. E não é porque é hipócrita, é porque vai além disso. É porque ela está agindo contra os seus valores, palavras e ações. A palavra diz um, a ação diz outro. Isso é agir com ética? Não é agir com ética. E eu acredito que o mesmo pode entrar dentro de profissionais que têm esse conflito de resultado-princípio, que aí eu posso trazer até o exemplo que o Eric trouxe, eu acho que se enquadra perfeitamente. A pessoa que é arrogante e a pessoa que é boa, a pessoa que se diz boa, mas é ruim, entra nesse conflito igual. E é um dilema que a gente consegue ver de forma tangível no nosso dia a dia, e a gente consegue enxergar isso e como que é a consequência disso. Porque para uma empresa grande, isso abala a confiança no mercado. Então, num papel de líder, se você falar uma coisa e agir de outra forma, você vai abalar a confiança dos seus liderados. Quantos exemplos? Eu tenho certeza que todo mundo aqui, em algum momento, já teve experiência de estar num lugar, ou trabalhar num lugar, num projeto, em que o seu líder falava, mas não fazia, você não conseguia se conectar com ele porque ele falava sobre como é importante ser organizado, como é importante você se importar com a vida pessoal e que trabalho não é tudo, mas manda demanda desorganizado, não tá nem aí se é ou não era seu horário de trabalho, se você fica mandando mensagem 10 da noite, você tem que responder 10 da noite. Eu acho que a parte mais que é gritante que você consegue observar é a organização. Quantos líderes não falam sobre a importância de uma organização para se ter uma cultura organizacional, mas não conseguem controlar os seus e-mails, o que lê, o que não lê? Aí manda um projeto que tá ali de última hora, tem que ser para hoje, mas que na verdade chegou a demanda tem 15 dias, só que esqueceu de passar para frente. É uma pessoa que ela tá tendo um conflito entre resultado e princípio. Ela não tá sendo bom líder, porque ela fala uma coisa, a palavra dela é uma, mas a ação dela é outra. Ela não lidera com ética. E isso é um conflito que fica muito evidente para os seus liderados. Então, é muito importante, no seu papel de líder, você conseguir ter você conseguir verificar quando isso acontece para você se vigiar, para você fazer a sua autocrítica. Pô, eu tô querendo que o Joãozinho vá e faça todas as demandas, me passe uma planilha de segunda-feira com todos os prazos e quanto vai ser cumprido. Mas eu consigo fazer isso com as minhas coisas?
Ah, ele tem que responder o e-mail em 24 horas até. Eu estou respondendo o e-mail em 24 horas. Então, você, enquanto líder, para você poder se aprimorar, conseguir fazer toda essa linha do que a gente está trazendo, é importante você ter esse senso de autocrítica e sempre tentar, ao máximo, ser fiel aos seus valores, tanto com as suas palavras quanto com as suas ações. Porque quando você faz isso, você tem se a integridade, que é uma liderança ética. Agora, um outro caso também que eu queria trazer aqui para vocês era o caso do Edward Snowden. Não sei se vocês sabem quem é ele, mas vocês possivelmente sabem. Eu vou fazer só um contexto. Lá em 2013, no ano que a Dilma era presidente, a gente teve um grande escândalo, que foi o escândalo do grande esquema de vigilância em massa, que foi um funcionário da Agência de Segurança Nacional norte-americana que expôs documentos e informações que o governo vigiava toda a população dentro de casa e fora de casa. E ele divulgou isso. Depois ele foi pedir asilo na Rússia, tá com cidadania na Rússia e tudo mais. Agora minha pergunta é: a decisão dele, na visão que vocês têm, foi uma decisão moral ou traiçoeira? Ele agiu com integridade? O que seria agir com integridade? Agora eu abro para discussão, para a gente apimentar esse debate. Esse rapaz aí era o. Esse caso, só para ter certeza, era o que o governo dos Estados Unidos supostamente estavam investigando ou observando mais de perto. Me fugiu a palavra aqui agora. O próprio governo brasileiro e os brasileiros? É É isso esse mesmo. mesmo? Uhum. De espionagem e vigilância. Isso, espionagem. Segundo os Estados Unidos, ele violou o ato de espionagem porque ele revelou informações que não podiam. É esse caso mesmo. Eu acho que esse em específico é um pouco mais difícil de você fazer uma análise, porque eu não sei exatamente qual que é a filosofia moral que o Edward Snowden ele está considerando. E aí eu não sei se eu consigo te responder se ele está agindo se ele agiu com integridade ou se ele simplesmente jogou uma armadilha, entendeu? Mas assim, Uhum. vindo da política, eu acho que foi mais uma armadilha do que um ato de integridade. Mas assim, Um no ato meu contexto pensado. o meu Uhum. contexto de conhecimento para fazer Não, essa mas análise é muito fica complicado. tranquilo, Eric. Aqui a gente está só especulando, tá? Então a gente não vai partir sobre realmente se qual que foi a base dos valores que ele tinha quando ele fez isso. Porque eu acho que no frigir dos ovos, sim, foi tudo uma questão política, tanto que ele foi pedir asilo para a Rússia. Entende? Mas Mas assim, a, partindo do pressuposto que ele tem os valores parecidos com os nossos, eu diria que é um ato de integridade, e não de uma armadilha. Porque a partir do momento que o governo ele está espionando a vida particular das pessoas, isso não faz parte da atribuição, de um governo moral, pelo menos não sob a ótica Uhum, objetivista. Isso é muito temerário, na verdade. Então, partindo desse sim, pressuposto, eu acredito que eu posso te afirmar que foi uma ação moral com integridade aos valores. Mas, assim, considerando a questão política, totalmente é certo que tenha. É certo, não, né? Não posso ter certeza disso em específico. Mas é possível que tenha sido um ato político mesmo, para conseguir alguma coisa. Léo, você levantou a mão, você quer falar? Eu levantei, mas é porque eu não sei ao certo esse caso, eu não sei o que aconteceu exatamente, mas é, foi o que ele soltou, ele trabalhando lá de dentro soltou arquivos, não foi? Soltou informações, né? Cara, Isso. tipo assim, eu não faço também a mínima ideia, sendo sincero, porque
Eu tava até pensando esses dias sobre qual que é maior, se é, tipo, a moral ou a sua vida. Tipo, se é a sua integridade ou a sua vida, eu não sei. E, tipo assim, eu sou mais um pouco da parte, como que eu posso dizer, mano? Conspiratória, de que, tipo assim, se você ferra o governo, ele vai ferrar com você. Tá ligado? É mais aquela parte, sabe, bem Netflix, mano, que o governo vai te matar e matar sua família. Então, tipo assim, eu ficaria. Cara, eu não sei, mano. Tipo assim, eu sei lá o que eu faria nessa situação, também não sei julgar como que ele foi que ele fez, né? Porque eu realmente não sei, tipo assim, qual que tá maior aí na hierarquia, se é a minha vida, ou se é a moral, se é a vida da minha família tá tudo envolvido nisso, se o governo vai fazer isso ou não. Então é bem difícil pra mim. Pode falar, Eric. Eu acho que essa visão do Léo, ela é muito inerente a nós. Acho que o Léo é daqui do Rio, meu conterrâneo. Então, eu acho que, pô, é isso mesmo, né? É. Eu pensava assim há muito tempo atrás, cara. E assim, tem coisas que às vezes é muito complicado da gente avaliar porque a gente mora praticamente num narco-estado, né? Essa que é a verdade do Rio de Janeiro. Então, se realmente, se você tentar fazer alguma coisa contra o governo, ele vai se proteger. E assim, o governo no Rio hoje é o candidato. Eu não sei se eu posso falar isso ao vivo, senão vai cair o vídeo no YouTube. Mas é o candidato do T, né? Você sabe o que que é. E o candidato do M, que é a divisão do Rio de Janeiro. Entendeu? É o candidato do TRA e da MI, né? E aí, se você fizer alguma coisa contra eles, você já era, parceiro. Você roda, entendeu? Inclusive, falando um pouco mais sério dessa maneira, isso é muito verdade, porque em Caxias agora, não sei se você ficou sabendo, que assim, eu sou filiado ao Partido Novo, então algumas coisas eu acompanho. Não sou ativo, mas sou filiado. Teve um rapaz em Duque de Caxias que ele foi assassinado, justamente por denunciar os esquemas de corrupção em Caxias. Isso não tem muito tempo. Então, eu acredito que a abordagem, assim, sem por fora, tá? Sem olhar o contexto dele exatamente, mas observando muitos jovens aqui que são muito deslumbrados com essas coisas de modelo MBL, modelo outras pessoas, eu acho que ele chegou a falar demais, sabe? Ele não fez uma análise correta do contexto que ele estava. E aí acabou gerando problemas, inclusive tendo ele perdido a vida por causa disso. Mas assim, eu entendo totalmente essa visão do Léo, porque aqui no Rio, cara, é muito complicado. Eu quis trazer esse dilema ético para a gente discutir, porque eu acho que realmente abre discussões. Por quê? Porque foi contra o governo. E o governo por si só não é ético em todas as suas decisões. Agora, se a gente fosse colocar isso dentro de um cenário, por exemplo, de uma empresa privada, aí a gente conseguiria começar a desenhar melhor sobre não ser ou ser moral. Porque vamos supor que ele é um funcionário, agora mudando, né, o cenário. Ele é um funcionário da Coca-Cola e se tem um segredo industrial de que se usa uma substância que acaba deixando as pessoas um pouco mais viciadas. Nada, vício, drogas, mas um pouco mais viciado. E ele espalha essa informação. Ele teria sido moral ou ele teria sido traiçoeiro? Eu acho que começa a entrar numa linha, numa discussão que a gente não consegue ainda ter assim uma resposta tão certa ou não. Porque eu acho que realmente, no caso do governo, a gente consegue ver com mais clareza, ainda mais nós que temos os mesmos valores. Mas é uma boa discussão. O Léo falou que morreu um jornalista na cidade vizinha por causa que tinha supostos. Não sabia se eu tinha que ler ou não sobre isso aqui. Cara, aqui no Rio tem muito disso, entende? Muito O mesmo. Rio é um país à Entendeu? parte. Tem coisa que não passa na televisão, eu não sei se é por Precaução. querer, sabe? Uhum. Entendeu? Tem coisa que simplesmente não passa, mas a gente vê, a gente sabe. É. Bom, passando isso da parte da liderança ética, vamos agora para o nosso último ponto, penúltimo, na real.
mas é o último ponto sobre liderança em ação, né? Sobre como liderar com responsabilidade pelo todo e não apenas por uma parte, por uma tarefa. Então, para a gente consolidar todos que a gente viu, retomando um pouquinho nossa linha de raciocínio para fazer esse fechamento, então a gente começou falando sobre como a liderança com princípios sólidos, ela é essencial para você poder se desenvolver enquanto papel de líder. Existem espécies, não. Existem tipos de lideranças. A gente tem uma liderança transformacional, liderança servidora, liderança situacional e a gente tem a liderança baseada em princípios, que é a liderança que a gente escolheu se aprofundar para poder nos aprimorar enquanto líderes. E aí, passando um pouco para frente, a gente falou um pouco sobre a questão da importância de tomada de decisão para ser um bom líder, mas não qualquer tomada de decisão, uma tomada de decisão baseada em uma linha, linha de pensamento racional. Que quando você tem uma linha de pensamento racional, você consegue tomar decisões melhores. Porque não é uma decisão baseada numa emoção, numa intuição. E isso entra dentro de como a gente pode exercer, quando a gente faz esses pontos, uma liderança ética, que é uma liderança justamente voltada com valores íntegros para a gente poder crescer enquanto indivíduo na nossa posição e também influenciar as pessoas para poder tomar caminhos melhores. E agora, colocando isso em prática, né? A ideia aqui é que a gente possa discutir, pegar algum exemplo, pode ser do seu trabalho ou algo assim, e colocar isso em prática de como que a gente pode planejar, executar, e a gente vai avaliar o impacto dessa liderança. Então, como é que a gente sabe, tá nessa discussão constante, a gente pode pegar algum projeto, pode ser o projeto Objetivismo Brasil, por exemplo, e colocar dentro disso como que a gente pode planejar alguma ação, alguma tarefa específica disso, e como que a gente faria essa avaliação. Então, é uma parte um pouquinho mais prática, um pouquinho mais dinâmica. Eu acredito que tudo que a gente fez aqui até agora foi um pouco dinâmico. Mas, concluindo em si, o ponto disso daqui é justamente colocar na nossa cabeça de que o líder, ele não vai ser aquele que vai ter o poder, ele vai ser aquele que vai ter a visão e a coragem para executar. Então, quando a gente traz aqui uma ideia, a gente pega o Objetivismo Brasil, a gente levanta um projeto do objetivismo. Enquanto líder, quando você levanta esse projeto desse objetivismo, o ideal é se fazer um planejamento. E aí, quando fizer esse planejamento, já consigo fazer a estruturação com um objetivo claro e aí passar para os próximos passos. E é justamente nessa direção entre os próximos passos que a gente consegue ter a liderança em ação. Então, colocar em prática aquilo que a gente está falando. Então, eu vou pedir até a ajuda do Matheus, se o Matheus quiser dar uma sugestão de uma tarefa, uma questão do objetivismo, para a gente discutir isso e como que a gente pensaria enquanto líderes para poder solucionar um problema que se tem e como seria um cronograma de pensamento, de planejamento, execução e como a gente avaliaria se no final conseguimos ter uma solução para o nosso problema que foi apresentado. Então, nesse momento, era tipo, apresente um problema que a gente possa discutir aqui. Se não tiver também, Matheus, eu peço para o João falar dos Ah, pormenores. não, eu acho que um dos problemas, né, pode ser dito, um dos desafios, na verdade, é sempre o alcance nas mídias sociais e a transformação dos leads, né, das pessoas que compartilham e gostam das ideias em alunos ativos ou pessoas que desejam participar da, da instituição de uma forma mais ativa, seja traduzindo, legendando, escrevendo para o blog, participando de eventos, como a gente estava falando antes. Então, acho que esse é o principal desafio, transformar visualizações, ter em primeiro lugar as visualizações, então aumentar o alcance geral, mas ao mesmo tempo tirar leads bons de todo esse esforço de marketing, né? Do contrário, também não adianta. Tenho muita gente olhando, mas ninguém está estudando, ninguém está
a estar participando efetivamente do instituto, né? Parece que esse é o maior desafio, eu acho, dos think tanks, no geral. Concordo 100%. Eu posso também dizer que é um desafio que a gente no Damas também tem, que ainda mais quando a gente entra no aspecto educacional e no aspecto voluntário, como faz transformar mentes, né? Porque é muito abstrato a gente conseguir mensurar isso e a gente conseguir fazer isso a longo prazo. É um processo constante, contínuo e que exige muito planejamento. Então, se exige muito planejamento, vamos aqui conversar entre nós. Vamos pegar uma parte específica só desse desafio, que seria então em aumentar o número de visualizações. Esse é um desafio. Aí, com isso, vamos fazer uma estruturação racional com objetivo claro, vamos fazer um planejamento. Precisa de uma pessoa para poder dar uma ideia de como seria um bom planejamento. Nesse sentido, com esse objetivo. Nosso objetivo é aumentar o número de visualização. Poderia fazer como o Léo comentou de ter o investimento pago, né? Nas mídias sociais, tentar segmentar mesmo uma campanha de marketing. Essa seria uma opção. Dedicar uma pessoa para fazer contato direto com leads específicos que daqui a pouco interagiram na página ou que sempre curtem as postagens, tentando dar um tratamento diferenciado para aquela pessoa, que às vezes ela tem vergonha, às vezes ela não sabe como se conectar diretamente, enfim, porque querendo ou não, às vezes o canal das mídias sociais ele tá público, mas ele não é bem atendido, então daqui a pouco dá um melhor atendimento pro consumidor, pro cliente, né? Então, não só ter o conteúdo, mas ter o suporte também. E em terceiro lugar, o que que poderia ser feito? Como ele comentou, às vezes ele é distante do público, né? Parece que tá o instituto aqui e o resto do público tá longe, né? Ou ele não pode chegar perto do que tem, do que existe, né? E talvez uma coisa que a gente fez também foi o contato, que o Eric também comentou, foi o contato pelo WhatsApp, contato segmentado ter isso, como agora tem uma comunidade com 6, 7 grupos que foram surgindo por interesses diferentes, por um interesse num curso específico e não no outro, e aí e trabalhando isso e centralizando isso num grupo maior, para as pessoas terem acesso, para quem realmente quer ter acesso às gravações, enfim, né? É uma forma. É, Eu e- achei muito. Pode falar, Eric. pode falar, pode falar. Não, não, pode falar. Não, eu ia comentar que essa parte do contato mais próximo, né? Eu acho que ela é muito importante. Porque eu lembro que quando eu cheguei, a pesquisar sobre o objetivismo, eu estava escutando podcasts, né? Aí a primeira pessoa que me apareceu foi Denis Xavier. Aí depois do Denis, é, por algum acaso, escutando outros podcasts, eu procurei, pô, quero saber mais sobre isso. Mas é só ele que fala sobre isso. Aí eu escutando o podcast, encontrei o Matheus. Um podcast do Matheus divulgando as ideias. Do Matheus e do Ricardo. Os dois divulgando as ideias, junto com um rapaz que dizia que era objetivista, que amava, que era muito entusiasta. Mas assim, olhando para trás, eu vejo que, que não era bem assim, né? Assim, aparenta para quem está iniciando, mas quem já tá um pouco mais avançado vê que não é necessariamente isso. Aí, assim, eu procurei, peguei um livro da Ayn Rand e comprei. Na verdade, foi o livro do Denis Xavier. E aí, lá no final do livro do Denis, tava lá as referências, né? O site do objetivismo lá de fora, as ideias da Ayn Rand, estava uma menção ao objetivismo Brasil. E aí eu entrei no Instagram, curti, segui e pouco tempo depois o Matheus me mandou mensagem. Ele, opa, tudo bem? Tô vendo que você tá curtindo e tal, não sei o quê. E ele conseguiu me captar, sabe? Ele, pô, talvez se ele não tivesse entrado em contato comigo, eu não teria aprofundado tanto o estudo tão cedo, entendeu? Porque isso acaba incentivando, sabe? Acaba te incentivando. Pô, existe a galera aqui, o professor que eu tinha escutado o podcast, eu pensei, pô, eu quero estudar com esses caras, sabe? Esses caras manjam muito.
entendem muito do assunto. Eu quero ser aluno desses caras se for possível um dia. Aí, pô, você seguir a página e curtir e receber uma mensagem do professor, pô, é muito gratificante, sabe? E eu acho que essa questão do contato pessoal, eu acho que é muito importante. E eu acho que o exemplo que você trouxe do Matheus é um próprio exemplo que a gente consegue ver o planejamento, a execução e a avaliação do resultado. Porque um desafio que ele trouxe foi em transformar essa visualização, essa curtida, em membro ativo. E para isso ele planejou um caminho para poder conseguir. E o caminho que ele planejou é um caminho que é mais desafiador, porque é o caminho de ir lá atrás, mandar mensagem, perguntar, ver se tem interesse. Então, ele teve a execução, ele implementou de forma eficaz para poder conseguir ter essa pessoa, ter o Eric, dentro da sua base de alunos. Porque era uma pessoa que estava ali, recente, interessada, e ele conseguiu fazer essa execução. E aí, quando a gente vê a mensuração do impacto que isso teve, o impacto que teve foi o Eric aqui. É que aqui em São Paulo é feriado. Então, o Eric aqui, no feriado paulista, 8 da noite, estamos numa discussão sobre liderança. Então, a gente consegue ver que o Matheus, ele, mesmo sabendo o desafio dele, teve um planejamento, ele executou, e a gente consegue mensurar de forma objetiva o impacto deste planejamento. Então, eu volto para a frase: não basta você ter a visão, você tem que ter a coragem de executar essa visão. Porque a liderança está muito associada também com a questão de você ter coragem para tomar este risco, ter coragem para ter a sua cara lá, que pode muito bem só levar um tapa e vida que segue, só pode. O Eric poderia ter ignorado, como algumas pessoas também ignoraram, mas ele escolheu responder e o Matheus escolheu tomar este risco. Então, eu acho que foi até bom, porque foi até melhor, porque é um exemplo que a gente consegue ver de forma tangível de uma liderança em ação. O Matheus, enquanto líder do Objetivo Business Brasil, ele se colocou numa situação e para poder ter um objetivo final e houve o resultado. Então, estava lá proativamente. Também muito me lembra dos eventos do Damas, a gente sempre fazia, a gente postava um post e aí dava um monte de curtida. A gente pegava as curtidas, a gente dividia em trabalho de formiguinha, mandava mensagem para todo mundo com o link do Simpla para poder comprar o ingresso. Por quê? Porque você tentava transformar pessoas que curtiram e visualizaram em possíveis pessoas que estão indo para o meu evento. E acaba sempre sendo esse trabalho de formiguinha, esse trabalho de não ser só uma tarefa, mas o todo. Responsabilidade pelo todo. Agora, um pouco sobre a sua jornada de liderança, levando em consideração esses pontos que a gente conversou aqui esta noite. O primeiro ponto que a gente tem que ter aqui é que a liderança, ela é uma jornada de conhecimento, de crescimento contínuo. Ela não é um destino final. A liderança eu aqui estou aprendendo a ser líder. Eu, no meu trabalho, aprendo a ser líder, sendo liderada, sendo líder também lá. Então, é uma constância onde você vai aprendendo, melhorando, aprimorando e se desafiando sempre. E aí, o primeiro ponto principal é você definir os seus princípios. Porque o que a gente estava falando aqui para você aprimorar enquanto líder é você ter princípios sólidos. E com isso você vai conseguir ter uma liderança baseada em princípio. Então, é fundamental que você estabeleça quais são os seus valores que vão te orientar na sua liderança. Até para você poder conseguir definir qual que é o seu estilo de liderança. Aqui a gente está falando muito sobre a liderança baseada em princípio, mas como a gente trouxe, existem outros tipos de liderança: transformacional, servidora, situacional. Então, é importante você saber isso, esse autoconhecimento, para você poder ter esse ponto de partida para o seu próximo, para a sua jornada de liderança. Meça resultados. Então, avalie sempre o impacto das suas ações e decisões. Que aí vai entrar muito na questão de tomada de decisão. Liderar é decidir. Mas a decisão, às vezes, ela pode ter algum. Você pode tomar decisão errada. Líderes são seres humanos que tomam decisões erradas. Mas a diferença de um bom líder para um líder ruim, medíocre, é que o bom líder, ele consegue mensurar o impacto da decisão dele
E se for uma decisão ruim, ele vai assumir e vai trabalhar para que a sua próxima decisão mitigue os erros feitos no passado. Então, é muito importante você medir os seus resultados para você conseguir avaliar objetivamente como que a sua decisão pode impactar futuramente. Porque hoje eu tomo uma decisão. Se essa decisão for ruim, amanhã eu vou ter que tomar outra decisão. Então, eu preciso olhar para o passado, mensurar o meu passado, para poder não repetir esse erro no futuro. Então, é muito importante você medir seus resultados. Praticar diariamente. Então, você aplicar os seus conceitos que a gente tem em situações reais do seu dia a dia. Foi por isso que essa aula aqui eu queria que fosse nesse formato que foi. Era uma aula dinâmica, para a gente poder conseguir entender, conceituar. Entender que o causa-ganha é um exemplo de liderança não ética. Você não é verdadeiro com aquilo. Então, aplicar os seus conceitos em situações reais e praticar todos os dias como ser um bom líder, coordenando uma equipe e tudo mais, é essencial para essa jornada de crescimento contínuo. E também o que eu estou aqui de forma muito grata, graças ao Matheus fazendo, que é desenvolver outros. Compartilhar o seu conhecimento e desenvolver novos líderes é fundamental para que você cresça, né, nesse caminho e também permita que outras pessoas cresçam, porque o que você aplicar de conhecimento aqui, a pessoa que recebeu vai passar para outras pessoas. Então, essa troca também de conhecimento, eu falei aqui, eu vi que era tal ponto, é importante para você poder, não, às vezes, não cometer os mesmos erros que alguém que cometeu está compartilhando com você. Então, compartilhar o conhecimento é muito importante para você crescer e também permitir que outras pessoas cresçam. É isso, gente. Muito obrigada. Aí, se vocês quiserem abrir para perguntas, conversas, estou aqui à disposição. Obrigado pela apresentação, Dani. Pessoal, sintam-se à vontade, só levantar a mão ali. Ó, o Léo já levantou, vamos dar seguimento. Opa, baixou. É porque eu vou deixar. O Eric levantou primeiro, eu vou esperar ele falar. Não, pode falar que a minha é um pouco mais longa. Vai demorar Ah, mais um tá. tempinho para Ok, responder. ok. Então, eu queria falar um pouco, perguntar um pouco como que você lida, né, com pessoas que não têm o mesmo objetivo que o seu, tipo, a mesma meta que a sua. Porque, tipo assim, quando você tá sendo líder, você tá lidando com pessoas completamente diferentes de você em vários aspectos. Eu sei que, por exemplo, o ideal para mim seria que eu lidasse com pessoas que têm os mesmos valores e princípios do que eu, só que isso a gente, é tipo assim, uma grande minoria. Então, tipo assim, é raríssimo encontrar pessoas assim, né? A situação real é que, tipo assim, a gente encontra muita pessoa, sei lá, às vezes preguiçosa ou não quer fazer direito. Então, tipo assim, cara, como que você lida com pessoas assim, sendo um líder? É importante, Léo, primeiro colocar que as pessoas podem ter até princípios diferentes, mas uma equipe, para ela poder ser coesa e conseguir funcionar de forma redonda, né, de forma funcional, ela precisa ter um objetivo claro. E o objetivo, ele pode ser o mesmo, mesmo que as pessoas tenham princípios distintos. Porque o objetivo é uma coisa mais tangível, mais simples. Então, para uma equipe de venda, o objetivo pode ser vender mais, porque se eu vendo mais, eu tenho um bônus maior, e se eu tenho um bônus maior, eu tenho dinheiro no meu bolso. É um objetivo claro. Quando você tem objetivos claros, e é importante que você transpareça sempre o seu objetivo claro, porque isso eu ouvi uma vez numa palestra de empresários, que eles falaram, a função do líder é passar qual que é o objetivo e sempre realinhar esse objetivo, porque por vezes o seu liderado às vezes vai esquecer. Vai começar a fazer as coisas no dia a dia, faço todo dia, e eu esqueço do porquê eu tô fazendo isso. Então, você, enquanto líder, tem que voltar e deixar sempre claro qual que é o objetivo final. E o objetivo final é importante que sempre esteja alinhado.
Porque isso não tem tanta questão relacionada com o seu princípio, mas é importante para você poder cobrar. Se uma pessoa acaba tendo um objetivo muito distinto do seu, ela não tem que estar na sua equipe. E às vezes você não tem poder, ou você tem poder para poder tirar essa pessoa da sua equipe, dentro de um trabalho voluntário, você consegue observar isso mais fácil. Então, eu tenho aqui a minha equipe do Traduzindo a Liberdade lá no Dams. E o objetivo é desenvolver e trazer essas informações para as pessoas, e tudo mais, só que a gente sempre coloca uma coisa muito clara, é a responsabilidade individual. Trabalho voluntário ainda assim é o seu compromisso. Você está comprometendo o seu tempo com outra pessoa que vai revisar, o que vai publicar. Então, você tem que saber que você é responsável por aquilo, ainda que de forma voluntária. Se você não tem mais objetivo de fazer essa tradução, você não quer mais divulgar isso, não faz mais parte da sua vibe, sai. E se você está na minha equipe, eu prefiro tirar. E sempre assim, com uma conversa, sempre com uma conversa, tipo assim, olha, acredito que você está com outro objetivo. Não precisa ser uma conversa que vai acabar a amizade. É entender, às vezes, aonde que tá, aonde que o seu liderado tá na situação da vida dele. Às vezes ele não tem esse objetivo. Eu acho que quando a gente fala com trabalho, é muito mais fácil a gente conseguir visualizar, porque o objetivo do trabalho para todo mundo é ganhar dinheiro. Ninguém tá indo trabalhar porque, eu amo meu amigo, eu amo meu. Você quer ganhar dinheiro. Então, se você está num ambiente, às vezes, que você não gosta ou não tem possibilidade de crescer, eu acho que o maior objetivo ainda é possibilidade de crescer. Quando você está num ambiente que você não tem possibilidade de crescer, você não vê visão para poder ganhar mais dinheiro, você se desanima. E aí sim eu acho que é ruim você conseguir trabalhar bem nesses lugares. Porque não tem motivação nenhuma que vai te fazer entregar mais se você não vê retorno nisso. Mas se você consegue estar num ambiente que você tem crescimento, você consegue ir ganhando confiança dos seus superiores e montando a sua equipe da forma como você consegue ir adequando, você consegue montar a sua equipe sempre com esse objetivo. Olha, eu estou aqui vendo vocês, façam um bom trabalho, que você vai ser recompensado. Como? Com dinheiro. Eu acho que é mais fácil de conseguir analisar isso, entendeu? Eu não estou falando que vai ser assim sempre, porque tem muitos lugares, tem muitas empresas que elas só querem um trabalho medíocre, mediano, é, e elas não querem que você cresça porque elas não vão te pagar mais. E esses são lugares de aprendizado, que você vai lá, você vai aprender, mas você não vai ficar lá muito tempo. E porque quando você está nesses lugares, você e não consegue se desenvolver, tem um teto, tem um limite máximo que você consegue ficar lá. E aí, depois que passou esse limite máximo, você vai para outro lugar e vai se expor novamente para essas questões. Então, é muito entender a situação que você está, o lugar que você está e qual que é o objetivo. O objetivo tem que ser claro. E o objetivo é diferente do princípio, mas tem que ser claro para toda a sua equipe. Se a sua equipe tem um objetivo claro, mas alguém não está alinhado, essa pessoa não tinha que estar na sua equipe. Deu para entender? Deu para responder? Deu sim, muito bem. Muito obrigado, tá? Imagina. É, Léo, tem também uma outra questão que uma pessoa muito sábia me contou uma vez. É que se você está numa empreitada, né? Tá tentando atingir um objetivo. E a equipe, ou as pessoas, os mandatários, enfim, as pessoas que estão acima de você, elas não estão na mesma página que você, chega um momento em que você se pergunta se é você que está errado em insistir em estar ali, ou se as pessoas que estão ali, naquela situação que você analisa, normalmente elas vão permanecer ali, se é elas que estão erradas ou se é você. E aí, assim, eu tomei uma decisão na minha vida uma vez pensando dessa maneira e foi a melhor que eu tive. Então, assim, se você chegar algum dia numa situação dessa, é, eu acredito que pensar dessa maneira pode te abrir a novas oportunidades, entendeu? Sobre a minha pergunta, professora, é a seguinte, doutora, é a seguinte, eu queria saber mais uma questão pessoal envolvendo o trabalho e gestão de tempo. Como você faz para conciliar a advocacia
as suas outras tarefas. Porque, assim, para mim, às vezes parece muito difícil. Tem dia que eu não consigo. Por exemplo, o Matheus, ele dá aula quarta e quinta. E aí eu ainda tinha uma outra aula que davam no sábado. E aí, assim, esse primeiro semestre de 2025, antes dele eu consegui assistir quarta, quinta e sábado. Nesse primeiro semestre eu tive que escolher. E aí eu acabei optando pelas aulas de quarta-feira do Matheus. Tanto que as aulas de Anascente, se eu apareci em duas foi muito. O Matheus não me deixa mentir. Eu falo pra ele, assim, ele é meu amigo, né? Eu sou aberto com ele com essas questões. Cara, eu não consigo por tais motivos. E assim, você gere um instituto, de certa maneira, né? Eu queria saber como conseguir gerar esse tempo, gerir esse tempo, porque eu também pretendo estar ativo, talvez no Objetivismo Brasil, com certeza. Já conversei com o Matheus, mas assim, a gente já tem que desenvolver essa ideia ainda, mas eu gostaria de talvez ser um pouco mais ativo no novo, no partido. Você está dormindo? Tô dormindo bem. Então, é aí que tá errado. Não, tô brincando. É, eu acho que é uma questão de priorização do que priorização do seu objetivo a longo prazo. Primeiro que é sempre eu vou ressaltar isso, ninguém faz nada sozinho. Então, o Instituto, ele roda muito bem porque eu tenho grandes companheiras do meu lado. Então, o Instituto eu tenho uma função específica, que é o departamento de operações, onde a gente faz o evento, a gente faz também as nossas imersões, a gente capta dinheiro. Eu tenho uma equipe dentro desse departamento, mas a gente tem outros 3 departamentos. E os outros 3 departamentos vão gerir as outras funções. E isso entra muito a questão da liderança. No começo a gente tinha muita dificuldade para poder conseguir ter as pessoas, ter os voluntários ativos fazendo. Só que o começo foi difícil porque a gente colocou como nossa base valores e princípios que a gente queria que seguisse, que mantesse. Então, a régua já estava alta no começo. E isso você impede que muitas pessoas entrem. Quando você está começando no instituto, você quer que muita gente entre. Só que é importante entrar gente de qualidade. Então, hoje em dia, as pessoas que estão no nosso instituto, elas trabalham sozinhas. A gente tem post no nosso site, dois textos por semana, uma tradução por semana. A gente tem post todo dia no Instagram. E não é por conta de mim, é por conta de uma equipe. Então, eu pude contar com essas pessoas para poder me auxiliar e fazer a gente, eu, Dani, como indivíduo, e o Instituto Damas chegar aonde ele está. Então, tem esse primeiro disclaimer. Eu não sou a Mulher Maravilha, eu não consegui tudo isso sozinho. Então, eu tive essas pessoas para me apoiarem. No passado, eu acabava trabalhando muito, inclusive no final de semana, e privando as minhas questões pessoais. Só que eu consegui reorganizar o meu fluxo de trabalho. Então, hoje em dia, eu consigo, acordo de manhã, na segunda-feira, já traço todas as minhas atividades da semana, no trabalho, fora do trabalho, e Trello ajuda muito, Eric. Não sei se você usa alguma ferramenta de trabalho ou não, mas o Trello ajuda bastante a você conseguir visualizar o que você tem para fazer e conseguir colocar em ordem de prioridade. E é importante também falar que eu comecei a adotar uma regra que veio me ajudando muito, que é só Excel. Trello é muito bom. Eu era meio receosa, tá? Mas é muito bom. Que é, se demora menos de 5 minutos, eu vou fazer nesse momento. Senão eu não faço. Senão eu acabo postergando. Então eu usaria ferramentas, né? Então a gente tem Trello, tem Notion, tem Agenda. Eu gostei do Trello e no trabalho em específico, no escritório a gente usa muito um aplicativo, um software jurídico, que é o Legal Manager, que eu também uso muito para organizar minhas demandas internas do escritório. Tem as que eu pego por fora, né? Os planejamentos que eu vou fazendo, mas eu me organizo muito na agenda do que eu tenho para fazer e pela regra de 5 minutos. Demorou menos de 5 minutos, vou fazer agora, senão não vou fazer depois. Senão eu postergo. Então, é basicamente isso. Eu acho que ver qual ferramenta de organização vai fazer sentido para você, implementar ela e pensar que no começo vai ser difícil. Primeiro mês da Nutella foi uma bosta,
mas tenha resiliência, porque conforme você vai pegando o hábito, depois que você pega o hábito, a tarefa se torna hábito. E quando se torna hábito, é muito mais fácil, porque aí você vai no automático, você vai no piloto automático fazendo as coisas. Então, eu falaria para organizar nesse sentido. E se você puder contar com pessoas para te apoiar, para te ajudar no trabalho ou em outras demandas, também é muito importante, porque somos individualistas, mas contar com, com a nossa comunidade é muito bom para poder crescer, né? Às vezes, não sei se você advoga sozinho ou se você advoga em escritório, mas às vezes também tentar desenhar a ideia de parcerias pode vir te ajudar para te desafogar. Escritório? Ah, então. E também eu não faço mais contencioso. Então minha vida melhorou muito. Eu só faço consultivo. Ah, nem eu tenho coragem de ir pro contencioso, não. Normalmente eu sou o autor, entendeu? Eu tô sempre pela parte autora. Mas o Entendi. contencioso é a 6x1 do direito. Total, total. É a 6 por um total do direito. A 7 é 7 por zero, na real. Mas tá bom, obrigado, tá? Imagina. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Léo, Rafaela, o João. O João faz pergunta outra hora, não tem problema. Pode fazer, João, sem Ele faz um problema. WhatsApp. É pé no Whats. Ah, bom, já que ninguém levantou a mão, gostaria de agradecer de novo, Dani, pela presença de todo mundo também, de todos os alunos. Foi muito legal essa troca, eu acho que enriquece bastante a, o nosso movimento, não só o Objetivismo Brasil, mas o nosso movimento, porque ao longo de diferentes instituições a gente tem diferentes estratégias, diferentes propósitos. E é importante a gente estar próximo para, dentro do possível, sempre colaborar e fazer o movimento crescer. A gente ainda é minoria, mas se a gente fizer um trabalho bem feito, algum dia a gente vai ser maioria ali e vai poder discutir, discutir os detalhes, né? Então, muito Com certeza. obrigado. A partir de amanhã, então, a gravação está liberada. E aí, Dani, eu também te passo depois o link. Combinado. Muito obrigada, Matheus. Muito obrigada a todos que estiveram aqui presente. E qualquer coisa, gente, meu Instagram é eu vou colocar aqui no chat, mas é, podem me perguntar. Eu estou à disposição. E é isso. Ótima noite, gente. Valeu, boa noite pra vocês, galera. Tchau, Até. pessoal.